que eu realmente cresci ouvindo minha mãe falando, olha, sinusite mal curada é um perigo. E, de fato, o que causa, por que ela evolui para complicações tão graves? Sim, de fato é um perigo, porque uma vez que teve uma complicação cerebral, de 20 a 40% dos indivíduos, por mais que você cuide, por mais que você opere, deixe ele internado em UTI com medicação na veia, o risco de morte é real. Peguei uma gripe, está demorando demais, precisa de avaliação. E, Provavelmente evoluiu para sinusite. As crianças têm sinusite, sim, e nas crianças a gente tem que ficar com o alerta mais ligado ainda. Olá, que bom que você chegou. Eu sou Vivi Costa e quero te fazer uma pergunta. Você já teve aquela sensação de cabeça pesada, testa, nariz obstruídos, o olho dolorido? Vamos conversar hoje sobre sinusite mal curada. Quais são os riscos? Como se prevenir? Algumas notícias recentes de uma menina, uma adolescente de Minas Gerais, que quase perdeu a visão, e uma americana que perdeu parte do cérebro, chamaram a atenção porque tudo isso elas compartilharam nas redes sociais, explicando que foi por conta de uma sinusite mal curada. Então, vamos entender melhor esses casos, saber como evitá-los? Minha convidada de hoje é a doutora Aliciane Mota, otorrinolaringologista. Muito obrigada por vir mais uma vez aqui no nosso bate-papo. Imagina, eu que agradeço e me sinto mais uma vez honrada, né, por essa oportunidade de levar esclarecimentos, né, às pessoas que normalmente não têm essas informações de forma tão acessível e tão clara como você tem trazido nesse podcast. Pois é, eu fico feliz até porque eu cheguei a receber várias mensagens de pessoas compartilhando essa notícia e preocupada. Eu vou te contar que eu realmente cresci ouvindo minha mãe falando, olha, sinusite mal curada é um perigo. E, de fato, o que causa, por que ela evolui para complicações tão graves? Sim, de fato é um perigo. Infelizmente, é uma doença que ainda é muito negligenciada em suas complicações, porque a sinusite ela é extremamente comum. 1 a cada 8 pessoas tem sinusite ao longo da vida, né? Então é muito comum. Já as complicações, por não serem tão comuns e não terem sido tão propagadas até aqui, elas têm sido negligenciadas. Só que a gente que trabalha na ponta desse iceberg, a gente vê bastante. A gente vê as sequelas e a gente vê que precisa ter cautela mesmo. E por que chega a esse ponto, né? O que é a sinusite? A sinusite nada mais é do que uma inflamação seguida de uma infecção dos seios da face. Que são o quê? São espaços dentro do nosso rosto que se comunicam com o nariz. Então, a gente, quando respira, o ar não entra só na cavidade do nariz. Esse ar, ele entra no nariz e circula por vários espaços ao longo da testa, ao redor dos olhos, na maçã do rosto e no fundo do nariz, que é na base do crânio. Ou seja, são espaços que são divididos, que são separados de forma muito sutil, por lâminas ósseas muito finas. Só para você ter ideia, a lâmina do olho chama lâmina papirácea, porque parece um papel, né? Vem de papiro. Então, são espaços muito próximos a estruturas nobres. Então, a sinusite nada mais é do que uma obstrução desses canais de drenagem. Então, por exemplo, a gente tem um resfriado, forma a secreção acumula ali dentro dos seios da face, e ao invés de drenar por esses canais, eles ficam lá guardados. Então, as bactérias que já estão normalmente no nosso organismo, elas aumentam, e nessa proliferação vêm as infecções. Isso lá, acumulado, acaba gerando todos esses sintomas que a gente já conhece da sinusite. Inclusive, quem está acompanhando a gente por vídeo também, pode observar que essa imagem que a gente projetou, explicando um pouquinho melhor como é que é toda essa conexão. Porque às vezes a gente acha que o nariz entupiu, fica só nessa região, Sim. e não. Não. Né? E como você perguntou, por que chega a cronificar e complicar, né? A sinusite aguda é quando ela é pontual, rápida, por definição, menos de 12 semanas, menos do que 3 meses. E a sinusite crônica é aquela sinusite, como nesses 2 casos ilustrados, que se instalou
e porque não foi bem conduzida, ou porque a pessoa tem uma alteração própria de imunidade, ou porque ela tem uma alteração própria de anatomia, o formato dessas comunicações são um pouco diferentes e favorecem a que essa secreção fique presa e não drene, por algum desses motivos, essa secreção acumula e permanece acumulada por mais de 3 meses. Essas são as sinusites crônicas. Isso acontece por quê? Ou porque a pessoa negligenciou, achou que, como você falou, você acha que é só no nariz, acha que é só um resfriado, ou, enfim, passou em um atendimento e acabou não explicando bem o que estava sentindo, ou por parte do colega não investigando bem aquela situação, e aquilo ali foi ficando, se acumulando, e aí logo depois vem as complicações. Então, normalmente as complicações acontecem por 2 motivos. O primeiro, relacionado ao próprio paciente, ou ele tem uma alteração anatômica ou dificuldade de imunidade, ou má condução do tratamento clínico e, infelizmente, na maioria das vezes, até por conta do próprio paciente, que acha que é simples, é só um resfriado, é uma alergia mesmo, isso é de família, e vai levando, né? Então, é que a gente consegue identificar que está crônico? Porque às vezes até trata, toma antibiótico, aquele sintoma, ele permanece de alguma forma, mesmo que bem suave, para a gente identificar? Ou é aquele sintoma que ele parece que passou, depois de alguns meses ele volta de novo, passa, volta de novo? Como é que a gente consegue identificar? Então, tem 2 situações. Tem as sinusites agudas de repetição, que entre uma crise e outra a pessoa fica completamente bem. Então, aí, entre uma crise e outra, ela não tem nenhuma queixa, é vida que segue. Só que se ela perceber que isso está se repetindo muito, por exemplo, mais do que 4 vezes em um ano, isso já configura sinusite de repetição. Isso já liga o alerta. Tá? A gente tem uma anatomia favorável, principalmente em climas como o nosso, aqui em Brasília, né? A gente tem uma anatomia que favorece essas infecções, ok, mas não de forma tão repetitiva. Isso liga o alerta, deve procurar um especialista. Outra situação que liga um alerta é quando você tem uma crise e, a partir dali, você nunca volta ao seu normal de antes. Ai, doutora, sempre tinha uma dorzinha de cabeça. Nesses casos ilustrados, elas sempre comentam que nunca ficaram totalmente bem. Tem um pouco de dor de cabeça, tem um pouco de secreção amarelada, cheiro ruim no nariz, a própria pessoa sente um cheiro ruim no seu nariz. Às vezes, algumas pessoas de fora percebem esse cheiro, ou mal-estar geral, aquele cansaço, principalmente no final do dia, sempre indisposta. Isso são sintomas de infecção. Então, precisa ligar esse alerta, não dá para conviver. Às vezes as pessoas atribuem esses sintomas à alergia. Ah, mas eu sou tão alérgica. Provavelmente é da alergia. Mas não, esses são sintomas de doenças sinusais dos seios da face e a gente precisa ficar alerta a esse termo que é a sinusite mal curada, né? Que define muito bem esses casos que a gente viu. Agora, como diferenciar um sintoma, por exemplo, de uma enxaqueca para uma sinusite, de um resfriado para uma sinusite? Normalmente o resfriado, por exemplo, ele é aquela situação que você está bem, teve contato com algum lugar, algum aglomerado, começa a sentir coriza, o nariz escorrendo, começa a espirrar, começa a ter uma queda do estado geral, cansaço, uma febrezinha baixa, mas em geral ele dura 7 a 10 dias. Ainda que seja uma infecção viral causada até pelo coronavírus. Ele dura em torno de 7 a 10 dias. Passado esse tempo, a gente espera que a pessoa já comece a melhorar. Por isso, o diagnóstico de sinusite ele é clínico. Vê que interessante, ele é um diagnóstico clínico, que é em função de quê? Persistência dos sintomas por mais de 10 dias ou piora dos sintomas em torno do 7º dia. Então, peguei uma gripe, está demorando demais, precisa de avaliação. Provavelmente evoluiu para sinusite. E o sintoma, ele é bem específico? Uma dor nos olhos, na testa, é diferente? Então, com relação a diferenciar, um resfriado é isso. Agora, diferenciar a dor de cabeça de uma sinusite para a dor de cabeça de uma enxaqueca, por exemplo. A dor de cabeça da sinusite nada mais é do que secreção presa. Então, é uma dor de peso. Normalmente, ela pesa, você sente aqui no seio da face. Muitas pessoas sentem dor nos dentes, porque existe uma comunicação muito próxima entre a raiz dos dentes e o seio maxilar, por exemplo, que é esse aqui da maçã do rosto. Então, são normalmente dores em peso. A pessoa sente a cabeça latejando, pesando. Interessante, os pacientes às vezes falam que pisam no chão e sentem os dentes e o rosto doer. Essa dor é muito característica de sinusite. Já aquela dor de enxaqueca, que é uma dor só de um lado, por trás do olho, latejando, dificuldade de
de ter contato com a luminosidade. E nada mais, não tem nenhuma queixa de nariz entupido, não resfriou, não tem nenhuma queixa no nariz, então essa dor provavelmente é de enxaqueca. Agora, estou com alergia, ou estou resfriado, ou estou com qualquer situação nasal e comecei a ter uma enxaqueca, uma dor de cabeça, que não melhora e que tem uma característica em peso, provavelmente é uma dor de cabeça da sinusite associada a esse quadro gripal. E é ruim mesmo, né? Eu já tive sinusite. Parece que você não pode olhar para baixo, que pesa mais ainda. Realmente é muito incômodo. É muito incômodo. E quando a gente vê esse caso específico, por exemplo, dessa adolescente de Minas Gerais que quase perdeu a visão, a gente observa no relato que ela foi em vários médicos, fez vários exames e durante a cirurgia que conseguiu observar que ela realmente estava com muita secreção ali. É difícil de diagnosticar? Quais são os exames que podem realmente comprovar que aquilo está evoluindo para um quadro muito grave? Então, o primeiro ponto é o quadro clínico, né? Essa adolescente, ela no relato dela, ela deixa muitas informações que nos fazem entender que era uma sinusite que estava começando a ter complicações. Eu falo muito isso no consultório. O melhor exame da Terra é ouvir o paciente. Isso nunca vai substituir. Então, se você só escuta o relato dela, você já pode dizer que complicou e até inferir qual complicação e, por consequência, como tratar. Mas existem exames, sim. Um deles é um exame que a gente entra com a câmerazinha flexível por dentro do nariz, que é a endoscopia nasal. E de uma forma muito mais clara, que é o mapa da mina, que eu brinco, é a tomografia, né? A tomografia, ela vai nos mostrar o que está acontecendo, em que parte, por que complicou, como que a gente vai resolver. Então, existem exames que esclarecem isso de uma forma muito clara. Nesse caso específico, ela não deixa tão claro quais foram os exames que ela fez. Ela fala que passou em vários colegas, fez vários exames, mas somente no final do relato é que ela menciona uma tomografia. Porque até o olho fica muito inchado. Então, acho que inicialmente achavam que era algo com um oftalmologista, né? Algo que estava realmente atrapalhando a visão e não associando a uma sinusite. Exatamente. Essa complicação, que é a celulite orbitária, periorbitária, que foi o caso dessa paciente, ela chega primeiro para o oftalmologista, porque você está bem, entre aspas, né? A pessoa não entende que está relacionada àquele resfriado que virou uma sinusite que está sendo mal curada. Então, ela vai no oftalmo. Mas, obviamente, cabe ao colega oftalmo entender que as celulites periorbitárias, que são essas inflamações do olho, a principal causa delas é sinusite, né? Então, de forma bem prática, apareceu um paciente ou um colega seu, um amigo, ou você mesmo, que estava meio gripado e de repente começou a ter um inchaço no olho, é importante ir ao oftalmo, mas também ligar o alerta de já ir direto ao otorrino, porque normalmente isso é uma complicação da sinusite, né? Então, nesse caso em específico, na tomografia, pelo que ela descreve, dá a entender que a tomografia não foi tão clara e, independente de onde veio a situação, ela já tinha tido uma complicação. E, de fato, precisava de uma neurocirurgia, que a complicação era o quê? Ela teve uma infecção nesse seio frontal, que é aqui da testa, e a parte anterior do seio frontal ela é muito fina, esse osso aqui é muito fino. Se a gente pegasse uma furadeirazinha e pusesse aqui, a gente rapidamente cai em um espaço vazio. Então, aquela secreção começou a corroer mesmo toda essa tábua óssea. Então, ela teve que fazer uma neurocirurgia, abrir daqui até aqui, de um lado ao outro da cabeça. De um lado ao outro da cabeça, como se fosse um arco, enfim, de um lado ao outro da cabeça para retirar essa parte do osso que tinha já morrido, que é o que a gente chama de sequestro ósseo. O osso infectou tanto que ele já não tinha mais como ser revitalizado. Ele morreu, tem que tirar fora. E, às vezes, isso gera até defeitos estéticos do crânio, né? Que foi o caso da americana, que já foi, inclusive, no cérebro. A gente falando aqui desses dois casos, no cérebro e da visão, mas os riscos, além desses, quais são? Esses, de fato, são os riscos mais temíveis. E depois deles, um risco que a gente chama de trombose do seio cavernoso, que nada mais é do que uma complicação dentro do cérebro também, porque o teto do seio esfenoidal, que é o último seio da face, ele é o chão do cérebro. Então, é uma comunicação muito próxima. E lembrar que dentro dessas paredes, elas não são completamente íntegras. Tem locais de
tem certas emendas, que são as suturas ósseas, tem buraquinhos que é por onde passam os nervos, por onde passam os vasos. Então, é como se fosse uma parede fenestrada com vários furinhos. Então, é fácil de ter essa comunicação. Além do que, as veias que comunicam, elas não têm válvulas para conter a disseminação das bactérias. Isso é uma característica específica desse nosso local do corpo, que são veias avalvuladas. Elas não têm muita contenção. Então, de forma bem simples, a bactéria que vai na sinusite, ela tem livre acesso ao cérebro. Então, as complicações cerebrais, elas acontecem mesmo. E a complicação mais temida, sem dúvida nenhuma, é a morte, porque uma vez que teve uma complicação cerebral, de 20% a 40% dos indivíduos, por mais que você cuide, por mais que você opere, deixe ele internado em UTI com medicação na veia, o risco de morte é real. Né? E começando tudo por conta de uma sinusite. E começando tudo por conta de uma sinusite. Lembrar que nós poderíamos evitar, né? A meningite também pode ser causada por uma sinusite mal curada? Sim. Veja só. Então, a sequência. Pegou um resfriado, não cuidou, virou uma sinusite e aquilo ali foi para o cérebro. Quando vai para o cérebro, a depender do local que é atingido, tem diferentes nomes. Quando é só o envoltório, que são as meninges, a gente chama de meningite. Quando ele ultrapassa as meninges e já vai para dentro da massa mesmo, do tecido do cérebro, aí vem os abscessos cerebrais, os abscessos subdurais, enfim. São nomes técnicos para dizer que aquela infecção penetrou mesmo dentro do tecido do cérebro. E ali ele pode também extravasar e começar a infectar esse osso que reveste o crânio, né? Então, assim, as complicações são reais e a gente pode cuidar para que não chegue a esse ponto, né? Sim, a gente vai falar, inclusive, sobre como se prevenir, mas só ainda falando dessas causas todas, o tratamento é com cirurgia e, inicialmente, são antibióticos diferentes? Sim, o tratamento da sinusite comum gira em torno de antibiótico, mas das complicações, a base desse tratamento é antibiótico terapia, normalmente na veia. Então, o paciente tem que internar, começar a medicação na veia e, muitas vezes, entrar para a cirurgia. É muito fácil de entender. São secreções que estão presas e que começaram a corroer as estruturas vizinhas. Então, você precisa limpar para liberar aquelas estruturas para serem revitalizadas e, entre aspas, sobreviverem novamente, né? Então, o tratamento gira em torno de internação para fazer medicações na veia e, se necessário, uma cirurgia associada. Fazendo isso, vida normal, vida que segue, se não tiver causado, óbvio, né, nenhuma sequela. Sim. A depender das sequelas, aí a gente vai ter que administrar. Só ilustrando, esse caso dessa americana, por exemplo, ela ficou com uma sequela gravíssima estética. Isso pode ser revertido parcialmente, né? A gente pode aguardar 1 ano e fazer uma reconstrução dessa calota craniana. Mesmo? Vamos falar das boas notícias, né? Porque a gente fica falando aqui, né? Uma preocupação tão grande, então quer dizer que tem uma solução. Tem solução, né? Obviamente não vai ficar exatamente igual ao que ela era antes, mas assim, ajuda bastante. Mas se não se instalou nenhuma sequela, depois de curada, vida normal, vida que segue, precisa ter essa anatomia muito bem analisada para que isso não volte a acontecer, porque se acontecer uma vez, o alerta já está super ligado. Então, normalmente, essa pessoa precisa passar por uma cirurgia para tornar essa anatomia o mais natural e normal, que é o que a gente chama de fisiológico, possível. Para que quando ela tenha uma gripe ou um resfriado, e mesmo que vire uma sinusite, não se instale uma complicação. Algumas pessoas são mais suscetíveis que outras para poder desenvolver uma sinusite e chegar a uma situação mais grave? Sim, sem dúvida nenhuma, são situações mais relacionadas ao próprio organismo do que problemas externos, né? Então, a susceptibilidade, ela gira em torno de 2 pontos. Dificuldades de imunidade. Tem gente que tem dificuldades natas de imunidade e isso precisa ser tratado com o imunologista. E tem pessoas que têm alterações anatômicas. É como se eu tivesse, digamos, uma casa que tem uma sala principal e vários quartos. Tem pessoas que a porta do quarto está trancada, tem pessoas que têm uma porta ao lado da outra, tão próximo que a secreção sai por uma porta e entra pela outra, que é o que a gente chama de recirculação. Tem pessoas que têm portas bem estreitinhas e o que acumula dentro do quarto não consegue sair. Então, normalmente, são alterações anatômicas do formato interno dessas cavidades que favorecem a secreção apareceu,
acumulou, infectou e não sai. Então, é um acúmulo de pus, digamos assim, de secreção purulenta, que tem dificuldade de drenar. Por isso que a lavagem nasal, que a gente vai falar daqui a pouco, é tão importante, né? Mas, de uma forma geral, está relacionada à própria pessoa. Por que eu estou querendo esclarecer muito isso? Porque as pessoas falam muito isso. Nossa, doutora, eu tive contato com a bactéria ultra mega potente, gravíssima. Claro, a bactéria pode ser resistente aos antibióticos, mas tem muito mais relação com a pessoa do que com o patógeno, do que a bactéria que vem de fora. Então, se você tem uma sinusite que está complicando, que está repetindo, precisa ter essa anatomia estudada. Para ver se precisa, de repente, fazer algum ajuste. Exatamente. Bom, entendemos esses casos, descobrimos que de fato é grave, que a pessoa tem que ficar atenta, mas vamos conversar então sobre como se prevenir. Essas lavagens que todo mundo vê muito hoje em dia, são realmente importantes para evitar que essa sinusite ela se instale ali de uma forma mais grave? Sim, sem dúvida nenhuma. Recentemente nós tivemos um bombardeio de perguntas pelos pacientes porque houve uma polêmica aí na mídia de que não deveria fazer a lavagem nasal pelas possíveis complicações que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a lavagem nasal é benéfica, sim. Ela precisa ser feita, sim. Em todos os consensos, os estudos, os artigos relacionados à sinusite, ela é a que tem o primeiro grau de evidência, é a que é demonstrado que tem a melhor eficácia para prevenir as complicações. E interessante que no último consenso a respeito de sinusite, ele não classifica a lavagem nasal como um tratamento. Ele classifica como um hábito de higiene rotineira. Como assim? Exatamente, né? Porque eu queria saber, só faz a lavagem quando você começa com algum sintoma gripal ou com essa testa mais pesada ou diariamente a gente precisa fazer? Então, idealmente, diariamente. Assim como a gente escova os dentes para não ter cárie nem complicações nos dentes, a gente deve lavar o nariz para não ter rinite, para não ter sinusite. Porque, veja só, você vai ao parque e tem contato com poeira ou com pólen. Aquilo lá toca a sua mucosa, o revestimento do nariz, e antes que comece toda uma cascata de inflamação, você já lavou e já tirou. Antes que comece, você já lavou e já tirou. Ah, mas começou uma cascata de inflamação e começou a formar um muco, uma secreção bem espessa. Antes que aquilo fique parado e infecte, você já lavou e já removeu. Então, a lavagem nasal ela é muito eficiente na prevenção das doenças, principalmente nas crianças, que tem muito contato, né, uns com as outras na escola. Então, em resumo, ela deve ser instalada de forma rotineira antes mesmo do aparecimento dos sintomas. Mas o problema é o excesso? Tem que fazer uma vez só por dia? Quantas vezes e como? Porque o que a gente escutou muito falar também é que isso pode provocar depois, pode ir para o ouvido. Então, tem uma forma certa de fazer? Sim, o problema, na verdade, não é o número de vezes, né? Então, assim, a recomendação básica é de 3 vezes ao dia. Mas é claro que às vezes não dá, a correria não permite, pelo menos ao acordar e ao dormir já ajuda bastante. Qual que é o problema? O problema é quando essa lavagem é feita de uma forma muito vigorosa, com muita força. Então, principalmente nas crianças, que a comunicação entre o nariz e o ouvido, que é a tuba auditiva, ela é muito curtinha. Então, é muito... E além de ser curta, ela é muito horizontal. O que isso quer dizer? Rapidamente, aquele soro que você joga no nariz chega ao ouvido, com muita facilidade. Então, se você vai lavar o nariz do seu filho e está percebendo que ele tem um certo incômodo no ouvido, diminua o volume, diminua a força. Então, isso a gente tem inúmeras estratégias de lavar o nariz hoje. Você pode lavar com conta-gota, você pode lavar com seringa, você pode lavar com as garrafinhas que são alto volume. E, obviamente, não é uma receita de bolo. Por exemplo, eu tenho 2 crianças, tenho 2 filhinhas. A mesma garrafinha que eu lavo o nariz de uma não é adequada para lavar o nariz da outra. Então, aí eu já ponho uma garrafinha menor ou uso só spray ou uma seringa. Então, a gente vai encontrar o melhor volume e a melhor intensidade de força para lavar o nariz das crianças e os nossos. Mas, por quê? Porque se eu apertar com força demais, aquele soro que deveria circular só no nariz, ele acaba subindo para o ouvido e gerando incômodos. Ou, se acumular no ouvido, pode gerar uma infecção de ouvido, que são as otites. Então, aí também não é interessante, não, aí né? também vamos evitar. Quando o nariz está entupido, o ideal é que faça realmente essa lavagem
Ou aí fica realmente esse perigo, porque, por exemplo, outro dia eu fui fazer no meu filho e estava entupido. Aí você tenta forçar para ver se a lavagem realmente acontece de uma forma mais eficaz. E acabou Sim, piorando. Então, sim. entupiu. Não tenta? Tenta. Só que você, quando o nariz está entupido, a melhor forma de lavar é com aquelas garrafinhas de alto volume. Porque aquela tecnologia, como que eu posso descrevê-la? Alto volume e baixa pressão. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou apertar a garrafinha ou eu vou jogar esse soro de uma forma mais contínua, sem pressa para ele atravessar, para ele passar pelo nariz, mas eu preciso insistir. Mas então apertando Porque bem devagarzinho, bem sem muita pressão. devagarzinho, sem muita pressão, porque a gente sabe que ali tem uma resistência muito grande, está muito fechado. Então, se eu apertar com muita força, eu corro o risco de, quando o soro passar, ele subir direto para o ouvido. Então, eu devo tentar sim, mas de uma forma mais suave ainda. E o ideal é que a nossa cabeça fique um pouquinho projetada para frente para fazer essa lavagem? Ou neutra, ou um pouquinho projetada para frente, ou, que é o ideal do ideal, projetada para frente e um pouquinho lateralizada. Então, os pacientes perguntam muito: ah, doutora, mas eu pus o soro no nariz e ele não saiu do outro lado, ele só saiu Isso. na garganta, né? Quando a pessoa tem o nariz muito obstruído, de fato o soro não consegue fazer esse percurso. Então, ele entra por uma narina e sai na garganta, tá tudo bem. Pelo menos Lavou também de alguma forma. você já irrigou aquela parte do nariz, cospe o soro, não vale a pena engolir, porque pode gerar um certo mal-estar no estômago. Mas se ele circular por uma narina e sair pela outra, melhor ainda. Tá? Então, Mas não tem uma regra fechada em relação a isso. O importante é que flua o soro pelo nariz. então isso já é consenso. Na verdade, não sei se consenso entre todos os médicos, mas já é essa orientação de que a lavagem nasal, ela pode sim prevenir uma sinusite e complicações. Sim, isso é consenso. Bom, acho que a gente conseguiu aqui ter uma ideia geral, né, do quanto é Sim, importante a gente ter essa atenção. Inclusive, a gente tinha conversado antes, você tinha me falado que quem teve Covid acaba tendo uma sim. dificuldade maior, inclusive, para diagnosticar ou para tratar a sinusite. Para tratar. Na verdade, o que, que é a Covid? Né? A Covid é um quadro gripal causado por um vírus e o diferencial dela é que ela gera no nosso organismo um estado inflamatório muito intenso. Então, na primeira leva da Covid, a gente brinca que era a doença dos infectologistas e dos pneumologistas, que foi aquela fase terrível que as pessoas internavam, eram entubadas, mas a segunda leva e as outras, as demais, elas já eram doenças de via aérea superior. De uma forma bem simples, a gente divide, digamos, do final do nariz e da garganta para baixo, que é o que engloba os pulmões, via aérea inferior, e dali para cima, via aérea superior. Então, a COVID hoje ela é uma doença de via aérea superior, mas o que, que difere ela das outras gripes, dos outros resfriados? O vírus da Covid gera uma inflamação muito intensa nos seios da face. Então, nessa ilustração da casa, é como se, quando a casa tivesse doente, digamos assim, os carpetes que revestem aquelas salas, eles ficassem muito, muito, muito inflamados. E a abertura, as portas daqueles quartos, elas ficam emperradas. Então, acumula muita sujeira dentro dos quartos e eles não conseguem sair de jeito nenhum. Tá, traduzindo isso para a prática, são tratamentos mais prolongados, muitas trocas de antibióticos, muito jogo de medicação para a gente tentar abrir esse nariz de forma clínica com remédio, mas em alguns casos, uma sinusite que começou pela Covid, que hoje já não é uma doença tão grave, ela pode se transformar em um tratamento cirúrgico, porque a gente tem que ir lá mecanicamente e abrir aquela porta e lavar todo aquele seio da face por dentro, para que finalmente as medicações surtam efeito. Porque a gente tem que lembrar que são infecções guardadas dentro dos ossos da face. Né? Não é uma infecção guardada, por exemplo, na pele, que você vai lá, faz uma pequena perfuração e drena. É dentro de cavidades ósseas. Então, os antibióticos eles não penetram com tanta facilidade. Por isso que muitas vezes você tem que ir lá com a cirurgia, que hoje já avançou muito. A gente entra com uma mão, segura um vídeo, e a outra mão segura pinças delicadíssimas. Então, a gente vai lá e faz um recorte assim, artesanal, abre aquela porta e lava bastante assim. Até o cirurgião sente um alívio na hora. Imagino. É muito bacana. E o paciente já acorda assim,
super transformado, super grato, porque é uma melhora imediata, né? Claro que ele vai ter que cuidar e enfrentar o pós-operatório, que em via de regra não é doloroso, mas a melhora dos sintomas ela é imediata. Então a COVID ela gera mais casos cirúrgicos ou, quando não vai para a cirurgia, casos mais delicados de tratar. E eu vou tomar a liberdade de falar sobre as crianças, né? Existe uma lenda que a criança não tem sinusite, a criança tem gripe e tal, mas as crianças têm sinusite sim. E nas crianças a gente tem que ficar com o alerta mais ligado ainda, porque essas paredes que dividem o nariz dos seios da face e dos olhos e do cérebro, elas são mais fininhas ainda. Então, as complicações, nós falamos de adolescentes, né, de um adulto jovem, mas estatisticamente é mais comum acontecerem em crianças. Então, não é incomum a gente ser chamado numa UTI para avaliar e, se precisa operar, uma criancinha de 2, 3, 4 anos de idade. Então, de forma bem simples, sua criança está resfriada, está tendo febre alta, persistente, está durando mais do que 10 ou 14 dias, não negligencie. Né? Assim, a boa notícia é que, com o advento dos antibióticos, assim, essas complicações elas diminuíram muito. Então, a gente tem muito o que fazer por essa criança antes que ela chegue nessa complicação. Mas o ideal, então, é ligue o alerta. Minha mãe tinha razão. Gripe mal curada é um perigo, então sentiu que continuou, manteve aquela secreção, a dor, procura um médico. É verdade. As mães sempre têm razão, né? Isso. Obrigada mais uma vez, Aliciane. Espero que a gente tenha tirado as dúvidas das pessoas que realmente estavam preocupadas com esses vídeos que estavam circulando. É verdade. Imagina, eu que agradeço mais uma vez. Um beijo para vocês, até a próxima.